Ti temos hoje uma convidada que vale ouro, conforme anunciámos no episódio comemorativo do primeiro ano do Lembra de Angola. Temos connosco, portanto, a professora Elizabeth Santavera Cruz, que nos vai falar hoje da juventude e dos jovens em Angola na contemporaneidade. Fico, portanto, com a professora Elizabeth Santavera Cruz e espero que goste. Aqui estou eu para, correspondendo ao repto do professor Alberto Oliveira Pinto, meu amigo Alberto Oliveira Pinto, na sequência do convite feito no âmbito do 50º episódio em que ambos participamos, e nessa altura falámos, entre outras coisas, nomeadamente do fazer história e da necessidade e importância, disse eu na altura, e quero cumprir com aquilo que disse, da necessidade e importância de fazer história e terem atenção à modernidade e contemporaneidade angolana. Ou, se quisermos, a contemporaneidade e modernidade em Angola. Porque, bem, me parece-me que, efetivamente, fazer história não significa, e não é seguramente, mais do que me parecer, não é seguramente falar só do passado. E quando eu digo falar do passado, eu não falo de um passado mais longínquo. Temos e devemos necessariamente refletir sobre o presente mais recente. Quando eu digo presente, isto presente mais recente não está bom, mas pronto, o presente. Depois eu já sei que o Alberto vai cortar. Ora bem, falar do presente, o presente significa falar nomeadamente da juventude em Angola, sendo que e porque que efetivamente em termos numéricos mais expressiva em Angola. Ser mais expressiva numericamente em Angola ou ser numericamente superior em Angola, o que é que significa, o que é que traduz e como é que se traduz em Angola? O que é ser jovem em Angola? Dito de outra forma. Para isso, e para refletirmos sobre isso, eu gostaria de ler, ou de vos referir, o índice de pobreza multidimensional em Angola, segundo dados de 2020. E o índice de pobreza multidimensional em Angola parece-me refletir exatamente aquilo que vos pretendo dizer mais adiante, que é o seguinte. A incidência de pobreza por grupo etário diz-nos que 64,3% de indivíduos com idades compreendidas entre os 0 e os 9 anos padece de pobreza multidimensional, enquanto que 48% de indivíduos dos 10 aos 17, 46,1% dos indivíduos dos 18 aos 24, 47,1% dos indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e os 64 e os 64% dos indivíduos com 65 anos ou mais padece de pobreza multidimensional. Estes números, que não sei se terão apanhado, mas, enfim, dito de outra forma, o que eu vos quero dizer é que, se por um lado nós temos muitas crianças que padecem de pobreza multidimensional e muitos mais velhos que padecem de pobreza multidimensional, temos cerca de 50% dos jovens que padecem de pobreza multidimensional. O que é que significa 50% dos jovens padecerem de pobreza multidimensional? Significa dizer que não têm emprego, que têm dificuldade no acesso à saúde, que têm dificuldade no acesso à educação, que têm dificuldades no que diz respeito à satisfação das necessidades básicas. O que nos remete para a pirâmide das necessidades de Maslow. Este é um elemento muito importante. Importante porquê? Porque efetivamente dá-nos um quadro, se quisermos, do que é ser jovem em Angola hoje. Ser jovem em Angola hoje significa ser pobre. No mínimo, 50% dos jovens em Angola padecem de pobreza multidimensional. Não é só não ter dinheiro. É também, como eu já referi, não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação, não ter acesso à habitação. E estamos a falar de uma pobreza multidimensional que tende a crescer. Perguntar-se-á, numa situação como esta e com estes números, como vivem e como são, sobretudo, os jovens em Angola? São jovens conformistas? São jovens irresponsáveis? Olha, eu, a propósito da responsabilidade e do conformismo, gostaria de vos trazer à liça alguns autores que nos falam dos jovens e autores de outros tempos e de outros lugares. Trazia-vos Chekhov, que em A Minha Mulher diz o seguinte, muito rapidamente. Também não tinha confiança nenhuma na administração da província. Todos esses burocratas, esses inspectores de finanças, eram uns rapazolas irresponsáveis e desconfiava deles como de toda a moderna juventude, materialista e sem ideais. Estamos aqui a falar de jovens que são materialistas, sem ideais e irresponsáveis. Tolstói, em O Diabo
no livro A Morte de Ivan Illich, diz-nos o seguinte sobre os jovens. É comum pensar-se que os conservadores mais encontradiços são os velhos e os inovadores são os novos. Não é verdade. Os conservadores mais vulgares são os novos. Os novos que querem viver, mas não pensam nem tempo têm para pensar na maneira como se há de viver. E daí tomam por modelo o que encontraram e já cá estava. E aqui encontramos já, enfim, uma caracterização dos jovens como conformistas. Por outro lado, Machado de Assis, em A Mão e a Luva, diz-nos: os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres, nem igualmente frívolos em todos os tempos, mas a culpa ou o merecimento não é dela, a pobre juventude. É sim do tempo que lhe cai em sorte. Estes três certos, parece-me que efetivamente servem-nos e poderão servir-nos como guião para compreendermos melhor quem são os jovens em Angola. Alguns dirão que são, como eu já referi, conformistas, que serão irresponsáveis, e nós diríamos então, e à luz dos autores que eu vos trouxe à lista, que efetivamente no passado também os havia, que havia jovens inconformistas, que havia jovens irresponsáveis, e eu diria que hoje, em todo o mundo, como no passado, sempre houve jovens conformistas e irresponsáveis. Haverá e há seguramente jovens conformistas e irresponsáveis em Angola, jovens materialistas em Angola, há com certeza. Mas será que só há jovens conformistas e irresponsáveis em Angola? E então a resposta nós poderíamos de alguma forma encontrar em Machado de Assis, a citação que eu há pouco tempo referi. Porque Machado de Assis diz-nos que se eles são conformistas ou são responsáveis, e a leitura é minha, a responsabilidade será dos mais velhos. Foram os mais velhos e são os mais velhos que, com a responsabilidade que têm, porque são aqueles que efetivamente estão à frente da administração do país, não é? Diríamos assim, que os puseram como são irresponsáveis e conformistas. Na verdade, nós em Angola, como eu dizia, temos jovens conformistas, irresponsáveis, mas também temos jovens inconformistas e temos jovens responsáveis. Até porque falar de juventude é falar, mais do que de juventude, é falar de juventudes. Temos que falar de juventudes no plural. Nesse âmbito, eu gostaria de vos trazer também, para além destes autores que referi, quando falei destes autores, fui buscar ficção para ilustrar uma realidade ou a realidade. E isso faz lembrar aquilo que todos sabemos, que é que a ficção consegue ultrapassar muitas vezes a realidade. E a este propósito da juventude e da definição de juventude, que me parece importante aqui trazer, eu vou buscar e iria buscar Bourdieu, para quem a juventude é apenas uma palavra. Ora, esta citação, esta definição, se quisermos, de Bourdieu é muito interessante, conhecida por muitos, e eu trago-a porque me parece que ela, para além de soar bem no ouvido, poderá levar-nos num primeiro momento a dizer-nos, a estranhar uma palavra. O que é isso de a juventude é apenas uma palavra? Eu acho que a definição, se quisermos, ou a caracterização de juventude de Bourdieu desafia-nos a pensar, a refletir sobre quem são os jovens, o que é a juventude. É mais do que uma idade, porque sabemos que, para falar de categorias, nomeadamente da juventude, da infância e da velhice, nós temos um parâmetro, enfim, que é, se quisermos, universal, que é a idade, não é? Mas é muito mais do que isso. E aquilo que Bourdieu nos diz sobre a juventude não é mais do que uma palavra, é dizer-nos e chamar-nos a atenção para o facto de a juventude ser instrumentalizada, ser manipulada. E se falarmos de manipulação e se falarmos de instrumentalização da juventude, essa dá-se por parte do poder político. Quer dizer que é o poder político que instrumentaliza e manipula a juventude. Talvez, a propósito de manipulação ainda, talvez o exemplo mais acabado para ilustrar essa dimensão da manipulação do poder ou por parte do poder político seja o recente congresso do MPLA, que passou de 497 membros do Comitê Central para os 693, com 35% de jovens no Comitê Central, para além do Bureau Político, mas falando aqui especificamente do Comitê Central, que me parece ilustrar essa possível manipulação. Eu gosto de falar de possibilidades, porque efetivamente lá está, precisamos de fazer estudos para poder falar com mais segurança sobre isso. É o poder político, em última análise, que define quem são os jovens, porque na verdade, quando nós falamos de juventude, constatamos que os jovens, segundo a dimensão idade, jovens entre os 15 e os 35 anos em Angola,
segundo a Carta Africana da Juventude. Nem sempre foi assim. Depois vamos a um outro país e nós vemos que efetivamente os jovens são os indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, o que significa que efetivamente há aqui um aporte, se quisermos, político e administrativo muito importante nessa caracterização e nessa definição da juventude, no tratamento que é dado à juventude. Mas Bourdieu, e voltando a Bourdieu diz-nos mais do que isso. Bourdieu diz-nos que os jovens, segundo a sua definição, a sua caracterização, há aqui uma espécie de conflito intergeracional, mas esse conflito intergeracional não é aquilo que num primeiro momento se poderia pensar que é cultural, que tem uma base cultural. Não, não. O conflito intergeracional que Bourdieu nos refere é político, quer dizer, os jovens que pretendem assumir o poder e é essa luta entre os jovens e os mais velhos para o qual Bourdieu nos chama a atenção. A questão que se nos coloca, ou que se nos colocará em Angola é: será que em Angola, neste momento, nós assistimos a uma luta pelo poder entre jovens e mais velhos em Angola? Quando falo de mais velhos, estou a falar dos adultos, não é? Estou a falar dos adultos. Portanto, porque nós, quando falamos de categoria, eu não referia a adultez, mas a adultez também é uma categoria que tem que ser considerada. Ora bem, admitindo que haja, não afirmando, mas admitindo que haja, a mim parece-me que o mais importante aqui de referir, no caso de Angola e no caso da juventude, é dizer que nós assistimos de há uns anos esta parte, e quando eu digo há uns anos esta parte, para aí há cerca de meia dúzia de anos, mais coisa, menos coisa, eu diria mais do que menos, a emergência de movimentos sociais em Angola em diferentes domínios. E quando falo de movimentos sociais, as pessoas pensam, políticos. Não. Estou a falar de movimentos sociais no âmbito por exemplo, associações ambientalistas, sindicais, feministas, culturais, mas também políticas, naturalmente. E, portanto, nós assistimos aqui a um dinamismo muito grande por parte dos jovens, a uma efervescência desconhecida por muitos, que faz com que nós, e voltando agora ao princípio, digamos que para além de jovens irresponsáveis e para além de jovens conformistas, nós temos muitos jovens inconformistas, muitos jovens responsáveis, muitos jovens ativistas, como agora se chama aos jovens que efetivamente intervêm no espaço social, que têm palavra, que querem ter a palavra e querem ser ouvidos e querem ser uma voz na sociedade. E com isto que acabei de dizer, esgotou-se o tempo, os tais 10 minutos que temos para falar sobre a juventude, para falar sobre os jovens em Angola, para falar sobre as dinâmicas sociais em Angola, para falar sobre os movimentos sociais em Angola. Isto daria efetivamente uma tese. Mas eu gostaria só de terminar dizendo o seguinte: sabendo nós que nós temos maioritariamente jovens em Angola, estranho é que não haja um observatório da juventude, estranho é que não haja trabalho sobre a juventude. Há o meu trabalho sobre a juventude, lamento estar aqui a dizer-vos isso, mas que o Alberto até já teve a oportunidade de mostrar, o livro. Há efetivamente um outro texto que saiu no ano passado deste livro também sobre os jovens em Angola. Gostaria de efetivamente vos convidar a ler, mas mais do que a ler, não é para comprar e ler, eu não estou aqui a fazer a propaganda dos livros, é efetivamente para que as pessoas saibam que existe algum trabalho que está a ser feito, mas que existe todo um trabalho por fazer que seria desejável fazer-se para construir uma Angola melhor para todos. Certas mocinhas de rostos pintados, de leve e vermelhas, parecem de